Salve, salve pessoal, aqui é Bruno Montarroios, programa Clube do Barão. O programa hoje que a gente vai fazer é um programa diferente. Algumas pessoas sempre me pediam, às vezes, falar um pouquinho de bandas, né? Bandas de rock ou bandas que eu gosto, né? Me pedir alguma indicação, alguma coisa que eu ouço. Então eu resolvi começar esse programa mostrando um pouco das bandas que eu curto. Né? Bandas que eu né, porventura muitas eu tenho vários discos, outras não. Estou conhecendo agora, muita banda nova também boa. Eu quero aqui usar esse espaço para a gente bater um papo, né? Falar um pouco de banda, falar um pouco de rock também. Então eu pensei como que eu vou começar esse primeiro programa. Como que eu vou... né? Uma banda que a gente possa falar, discutir um pouco. Então eu resolvi pegar uma das minhas bandas preferidas, que há muitos anos eu curto muito, que é o Helloween. Eu acho que muita gente deve conhecer o Helloween, uma banda precursora do power metal, do heavy metal melódico, speed metal, né, a forma que vocês quiserem definir aí. Mas vamos falar um pouquinho da história do Helloween, né? Sei que tem muitos canais também que vocês podem procurar aprofundar mais em histórias mais profundas mesmo dos discos, né, da formação, mas para a gente não alongar muito, eu vou fazer uma breve análise aqui do início. E nós vamos falar hoje aqui até 1999 e vamos fazer uma segunda parte depois até os dias atuais, beleza? Olha, Helloween é uma banda que começou assim, vamos falar dos primórdios dela. Começou com dois caras ali que eram amigos de Hamburgo, na Alemanha, que é o Kai Hansen e o Pete Selk. Tinha uma banda chamada Gentry, isso no final dos anos 70, que vamos dizer que seria o embrião do Helloween. Pete Selk depois ele foi por um tempo foi ser engenheiro de som, e nos anos 90, é um grande guitarrista, um cara vocalista, canta muito, ele montou o Iron Savior, mas isso é um outro assunto para outro vídeo depois. O Helloween, como que foi? Ele foi formado inicialmente por quatro caras. O Kai Hansen depois entrou na banda Ike Schwarzenberg, Markus Gruskopf e o Michael Waker. Se eu errar algum nome aqui, o nome alemão é complicado, então a gente tem algumas pronúncias, né? Por exemplo, Michael Waker, eu já vi Michael Weiken, mas eu vou falar do jeito que a gente sempre falou mesmo, né? A banda, já como um quarteto, ela tinha um vocalista, era o Kai Hansen. Eles queriam fazer um som pesado, porém que tivesse melodia, uma influência muito europeia, muito alemã, principalmente. E várias bandas, o Accept já vinha, o Scorpions já com hard rock dos anos 70 e outras várias bandas aqui, que depois a gente vai falar um pouco também dessa cena alemã de rock. O que acontece? No início, o Helloween, já com esse quarteto, participa de uma coletânea chamada Death Metal, em 1984. Com a música Metal Invaders, e tem uma outra música também. Mas ali ela chama atenção já como um estilo totalmente, vamos dizer, totalmente novo, porque mantinha uma melodia, mas era muito rápido, né? Eu vou mostrar também alguns discos, que é uma banda que eu tenho bastante disco, né? Praticamente tudo que eles lançaram, tirando alguns EPs, algumas coisas que eu ainda não consegui achar, mas em breve tenho certeza que eu vou correr atrás, né? Vou encontrar, porque hoje está mais difícil de achar. Eu queria falar desse início, como foi feito. O Helloween lançou primeiro um EP chamado Helloween, que tinha 5 músicas, isso em 1985, foi gravado no início de 85. No final de 85, eles já lançam e gravam o disco Walls of Jericho. Eu quero mostrar aqui para vocês que essa versão é uma versão que foi lançada em 88, e em 93 depois relançaram esse CD. Eu acho ele bem xoxo, ele não tem um encarte, mas aqui ele compila os 3 primeiros lançamentos nesse disco, que foi lançado, vamos colocar, em 1985. Então é um mini LP que tem Starlight, Mother, Warrior, Victim of Fate, Cry for Freedom, e depois o disco Walls of Jericho, que vem com a música Walls of Jericho, Ride the Sky, tem Guardians, que eu gosto muito, e depois também que foi um EP lançado em 86 com a música Judas,
E tinha algumas versões ao vivo também. Mas nesse álbum aqui, eles pega todo esse início com o Kai Hansen e lançam nesse disco aqui. Um belo início para começar, quem não conhece Halloween, e atrás desse disco aqui. Esse tem ainda, né? Acha na internet, tem esse disco, é um disco que não é tão difícil de achar. Seguindo, após esse início, entra na banda um cara chamado Michael Kiske, que, na minha opinião, revoluciona o vocal de metal no mundo, porque, então, com 18 anos, muito novo, é um vocal agudo, muito potente, e que poucas vezes tinham visto, né? A gente via, acho que o Bruce Dickinson, lembro, né? Bem diferente o timbre, né? Claro, mas eu vinha daquela escola do Bruce Dickinson, vamos dizer, daquele The New Wave of British Heavy Metal, né? E vários outros vocalistas, mas eu queria citar muito o Bruce Dickinson, que foi também no Iron Maiden uma mudança brusca quando ele entrou. Assim que o Michael Kiske entra, eles gravam, que na minha opinião é o marco inicial do Power Metal mundial. É um disco que a partir daí influenciou várias outras bandas. É um disco que era para ter sido lançado simultaneamente, os dois discos. Estou falando aqui do Keeper of the Seven Keys, parte 1 e parte 2. Mas a gravadora achou melhor lançar os dois discos separados, porque sentiu a força primeiro do Keepers 1 e queria jogar aquilo para o ano seguinte, que um foi lançado em 87 e o outro em 88. Sem mais delongas, quero mostrar aqui o primeiro, que é o Keepers 1, que vem a música, né, dentro de várias músicas, a música Halloween, música Halloween, I'm Alive, A Little Time, Future World, que é uma música muito bacana também. Aqui está, eu acho que é o início da escola de Power Metal mundial. E na sequência, em 1988, a banda lança esse outro disco aqui, que na minha opinião até hoje está entre os 2 ou 3 melhores discos do Halloween. Nós temos aqui a One Out, que eu acho um hino do Power Metal, e a música Keeper of the Seven Keys, uma música de 3 minutos, que o disco, a história é um conceito do guardião das 7 chaves dos 7 mares. Então eu não quero adentrar muito aqui na questão da letra, né? Depois se vocês quiserem pesquisar, mas conta uma história muito bacana, que ele tem que guardar contra o mal que habitava a Terra, ele tem as chaves para guardar os 7 mares. É uma história muito bacana. Logo na sequência desses dois discos, eles gravam na turnê dos Keepers, né, vamos chamar assim, esse disco que é gravado na Escócia, que é o primeiro disco ao vivo, que é o Live in UK. Eu já vi esse disco chamado Keepers Live também, da mesma turnê, mas esse aqui é um show na Escócia, que tem, acontece aqui a despedida do Kai Hansen da banda, que devido a turnês, ele estava ficando cansado, não queria mais fazer turnê, não queria mais, achando pesado, e sai da banda em 88, para montar uma outra banda também muito, muito bacana, chamada Gamma Ray, mas que aí vai uma outra história também, a gente vai falar dela, né, num outro vídeo. Nesse período também, a banda lança, para encerrar essa participação dela na gravadora antiga, tem essa coletânea aqui que pega um pouco, né, traduzindo aqui mais ou menos o melhor, The Rest, The Hate, né, vamos dizer os restos, o que tinha anteriormente e o que era raro também. São versões aqui com músicas que o Kai Hansen gravou na voz do Michael Kiske, tem EPs que foram lançados também, e aí lançaram as músicas aqui. Por exemplo, tem uma música aqui que eu gosto muito, chamada Living Ain't No Crime, que foi lançada no EP também, junto com os Keepers, que é uma música muito legal. Em 88, entra na banda um cara chamado Roland Grappel. É um cara muito virtuoso também, que tocou, né, que mudou um pouco da característica do som da banda. Ele tocava no início, nessa época, uma Fender Stratocaster,
Então dava aquele som bem característico na banda, o tipo de solo. Em 91 eles gravam esse disco aqui. Já na EMI, porque os Keepers chamou a atenção da gravadora e eles foram para a EMI. Eu não sei se por imposição da gravadora ou uma nova sonoridade nos anos 90 que o Michael Waker, que é o líder da banda, queria. Esse disco aqui já é um disco mais técnico, né? Perde um pouco do peso. Pink Bubbles Go Up. Eu não sei, eu acho que tem algumas músicas boas, mas está longe de ser um clássico do Halloween. Ainda tem uma pegada, né? Tem o Michael Kiske aqui ainda, que é um grande diferencial. Mas fica a dica também, é um disco não tão muito característico assim, já perdeu um pouco a pegada em relação ao que veio antes, que é principalmente os Keepers, né? Em 1993, eu não sei porquê, querendo experimentar novas sonoridades, querendo um novo tipo de som, eles gravaram esse disco aqui, Chameleon. Aqui marca a despedida também do Ingo Schwitzenberg, que é o baterista, que sofria problemas mentais, também muita droga, então já não estava, né, esses vários problemas que culminaria depois, né, infelizmente veio a falecer em 1995, e por divergências também, né, o Michael Kiske com o Michael Waker também tem uma briga e o Michael Kiske deixa a banda depois desse disco. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar, para esse disco, quem não gosta, não é fã do estilo do power metal clássico, do speed metal, é um grande disco de rock, diga-se de passagem, mas não tem nada a ver com Halloween, né? Vale a pena uma conferida também. Não comece ouvindo esse disco, porque senão vocês vão ter uma outra referência do que é o Halloween, né? Logo em seguida, a banda então precisa recrutar um novo vocalista e um novo baterista. Então, Michael Waker chama Uli Kush, que estava no Gamma Ray, que havia gravado o Side No More, se não me engano, no Gamma Ray, com o Kai Hansen, e um cara chamado Andy Darius, que traz uma mudança radical nos vocais da banda, já um vocal mais rasgado, vinha de uma escola de hard rock do Pink Queen 69, uma outra banda alemã, que né, também vamos falar um outro dia. Mas o que acontece? Eles gravam esse disco aqui. Também, na minha opinião, está entre os 3 melhores discos do Halloween, sem dúvida, que é o Master of the Rings. Aqui marca uma nova sonoridade potente já nos anos 90, esse disco é de 94. Essa versão aqui eu comprei no lançamento, ela vem com um EP também, com outras músicas, né? Tem um cover aqui muito bacana do Tim Lizzy também, que eles fazem aqui. Alguma coisa também do Roland Grapoff, que ele tem coisas, né, músicas que ele lançou. Deixa eu mostrar aqui para vocês a capa desse EP que vem, que eu acho muito legal. Chama Grapowski Malmsteen 1001. Eu acho que vai aqui uma referência bem grande ao Yngwie Malmsteen também. Tem Cold Sweat do Tim Lizzy, para mim que é a melhor versão desse álbum. Tem Grand Funk. Então eles fazem é bem bacana esse EP. Eu não sei se hoje, depois as versões posteriores eu já não vi mais com esse EP. Acho que em 2006 teve um relançamento com versões de luxo, que eu acho que voltaram a colocar esse EP aqui também na gravação. Então continuando aqui nos anos 90, né? Vamos falar de 1996, a primeira vinda do Halloween aqui no Brasil, no Monsters of Rock. Eu estava nesse show, foi um grande show no estado do Pacaembu, em São Paulo. A banda apresenta esse disco aqui, nessa mesma fase, The Time of the Oath, que é um disco também que segue a mesma linha do Master of the Rings, também de sensacional. Tem talvez dessa era Andy Darius, o maior clássico de todos os tempos, que é Power, que todo show até hoje eles tocam, não pode faltar essa música. Mas tem uma música aqui que eu gosto muito também, que é a última música do disco, que é The Time of the Oath também, que é uma música trabalhada, um pouco puxado também, né, eu sinto um pouco progressivo, vale a pena também conhecer.
Pessoal, não estou entrando muito em cada disco, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, né, falando sobre cada disco. É mais uma apresentação mostrando, né, aquilo que eu curto, que eu ouço, né, nesse intervalo, então, entre o The Time of the Oath e o próximo disco, eles lançam esse ao vivo, que é exatamente a turnê do Time of the Oath, que passou pelo Brasil, que é o High Life, descasso também, né? Gravar aqui mostra pela primeira vez o Andy Darius cantando as músicas do Michael Kiske. Tem os que aprovam, os que reprovam. Eu achei que ele não tentou hora nenhuma imitar o Michael Kiske, ele levou o seu estilo para as músicas, né? Como o Eagle Fly Free, por exemplo, ele fez um lance dele, cantou, mudou um pouco se não me engano, uma terça abaixo, cantou tranquilo, sem querer imitar, mas atingiu com as notas tranquilamente, sem problema nenhum, né? Depois desse disco, em 1997 para 98 aqui no Brasil, eles lançaram o Better Than Hall. Esse disco aqui também é muito bacana. Já eu acho que já perde um pouco para os dois anteriores, mas a música Fallen Hyran, Hey Lord e I Can, que foi a música que mais tocou nesse disco aqui, eu não sei por que eles não tocam tanto em shows, porque é uma música muito bacana, que tocou muito. Que era a música que eu lembro que foi o primeiro clipe que eu vi desse disco aqui. Vi na MTV na época, e depois assim começou os clipes, né? A gente baixar clipe antes do YouTube, esse clipe aqui foi o primeiro clipe que eles fizeram. Então, vai uma indicação desse disco aqui, a música Midnight Sun, pra mim, de todas, a melhor, que é o Halloween. Esse sim, o Halloween na melhor fase. Também nessa época, é um item que eu tenho, que eu gosto muito, que foi o lançamento de uma caixa no Japão chamada Pumping Box. Esse eu considero um item bem raro da minha coleção, porque não teve aqui no Brasil. Na época eu encomendei japonês, né? Não tinha nem vendendo aqui, você tinha que encomendar. Eu comprei em 98, né? Assim que... Então é muito bacana para mostrar isso aqui para vocês. Ó. Tem algumas fotos. E mesmo tendo sido lançado em 98, ele pega muito pouco a fase do Andy Darius. Olha que bacana. Veio CDs, veio um CD com entrevista também, que tinha muito, né, que eu acho bem legal. E encarte com letras, é uma caixa muito, muito bacana, um item que eu gosto muito. Então, pessoal, para encerrar os anos 90, eu queria falar de um lançamento que foi um pouco controverso. Algumas pessoas gostaram, outras não, que foi o lançamento desse disco aqui. Um disco de cover, que é o Metal Jukebox. Aqui o Halloween colocou o estilo, vamos dizer, o estilo da banda em várias músicas que cada membro gostava muito, pega muito anos 70. Então a gente tem aqui Scorpions, que talvez, né, eu tenho certeza que para muitas bandas alemãs, Scorpions foi a grande referência, que foi, vamos dizer, uma das primeiras bandas alemãs, principalmente nos anos 70, a fazer um hard rock mais pesado, mas, né, eu acho que a banda Os Scorpions dos anos 70, principalmente, ela influenciou muitas bandas alemãs. Então você tem aqui He's a Woman, She's a Man, Locomotive Breath do Jethro Tull, tem ABBA, Lay Your Love on Me, tem David Bowie, Faith No More, que talvez um ponto fora da curva aqui, Ocus Pocus do Focus também. Enfim, eu acho um disco muito bacana também. Esse disco hoje, há muito tempo eu não vejo ele em loja. Eu não sei se nos streamings vai ter, mas depois de conhecer um pouco a banda, vale a pena dar uma escutada nesse disco aqui, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte aqui do nosso programa especial Clube do Barão, falando um pouco de discos, né? O Clube do Barão em casa, que a gente chama. A gente vai voltar agora, começar pelos anos 2000 até os dias atuais, onde a banda está gravando um disco nesse momento. Né? Nós falamos aqui de abril de 2020, um momento difícil, né? Onde todo mundo
deve ficar em casa. A banda também, eu acredito que deu uma desacelerada nesses trabalhos, né? Mas a banda teve um ano passado aqui, né, substituindo o Megadeth no Rock in Rio e no Festival de São Paulo também, que eu fui, e a banda está em excelente forma, com 2 vocais. Mas isso a gente vai falar no próximo programa. Beleza? Fica aí, valeu!